Evangelho de João, no capítulo de número 11, no versículo de número 39. João, capítulo 11, no versículo 39, diz assim o texto sagrado: Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Também quero ler com você no capítulo 12 de João, a partir do versículo 1. Veja comigo, capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um vaso de unguento de nardo puro, de muito valor, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Feche os teus olhos uma vez mais. Espírito Santo, nós queremos ouvir a sua voz e queremos ser edificados pelo Senhor nessa noite. A nossa oração, Pai, nessa noite é para que realmente haja uma edificação em nossos lares, uma poderosa edificação em nossas famílias e uma incrível edificação em nossas vidas. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E nós queremos receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Uma coisa é fato: todos aqui, eu creio, que têm a mesma percepção. Você pode entrar em um lugar muito bonito, em um lugar que esteja impecável, mas se o cheiro for ruim, ninguém consegue ficar ali. Se existe mau cheiro, pastor Jeremias, aquele ambiente torna-se insuportável para a gente. O cheiro marca o ambiente, marca a ambiência, marca os lugares onde nós entramos. Nós conseguimos identificar ambientes pelo cheiro. O texto que eu li no capítulo de número 11 diz que havia um mau cheiro, porque Lázaro já havia morrido há 4 dias, e aquele mau cheiro se alastrou. Aquele mau cheiro tomou de conta de todo o ambiente. Talvez alguém esteja nesse culto dizendo: bispo, eu me encontro assim. Essa é a situação da minha vida, da minha casa, da minha família. Existe mau cheiro no meu lar, existe mau cheiro na minha vida. Talvez alguém possa falar hoje aqui nesse culto dizendo: bispo, existe morte na minha casa, existe morte no respeito, existe morte na honra, existe morte nos sonhos, existe morte nos projetos. Talvez muita gente aqui hoje possa falar: eu estou sem nenhuma expectativa, eu não consigo mais visualizar, eu não consigo nem sequer acreditar. O que existe hoje na minha vida é uma sepultura de projetos, é uma sepultura de sonhos, é uma sepultura de ideias, é uma sepultura daquilo que um dia Deus falou a meu respeito.
Talvez muitos aqui hoje podem falar por causa de dores e fracassos no passado. Você não consegue mais visualizar, enxergar, contemplar os projetos que Deus tem para a sua vida. Talvez você já se defraudou muitas vezes, já se feriu muitas vezes, já se decepcionou incontáveis vezes, e você fala: não é possível, eu não consigo acreditar, eu não consigo ver, porque a dúvida, o medo, as indagações, as perguntas invadiram a minha alma, sufocaram o meu ser, e eu não consigo mais ver aquilo que Deus vê, eu não consigo mais escutar aquilo que Deus escuta, eu não consigo mais enxergar o sobrenatural, porque o cenário da minha vida é de tanto caos, que isso tomou de conta de mim. Esse era o cenário dessa família. Esse era o ambiente que eles estavam. Tanto Marta como Maria não conseguiam acreditar, não conseguiam mais enxergar, não conseguiam ter nenhum tipo de expectativa de melhora, de mudança. Talvez alguém entrou aqui hoje até mesmo se arrastando, dizendo: já era para mim, porque esse capítulo da minha vida é de desastre, esse capítulo da minha vida é de luto, esse capítulo da minha vida é de sofrimento. Mas ainda bem que é Deus quem escreve o último capítulo. Ainda bem que é Deus quem estabelece em nós a sua vontade, que é soberana. Ainda bem que para aqueles que perdem tudo, ainda resta Deus. Ainda bem que sempre que cessam as suas possibilidades, os seus recursos, começa a provisão de Deus. Ainda bem que a Bíblia ensina em Lucas capítulo 1, versículo 37, que para o nosso Deus não há impossíveis. Ainda bem que sempre que o impossível se encontra com Jesus, o impossível torna-se impossível. Ainda bem que Deus é especialista em fazer milagres acontecerem, que Ele continua escrevendo, que Ele continua estabelecendo, que Ele continua realizando. Cristo chega e diz: eu sou a ressurreição e a vida, em mim existe a vida, porque eu sou a esperança. No capítulo 12, há uma mudança de cenário. Se no capítulo 11 era luta, era morte, sofrimento e dor, no capítulo 12 havia um banquete. E Marta preparava esse banquete para Jesus, para o seu amigo Jesus. O autor da vida estava ali presente, como toda a vida também está presente na sua casa, está presente na sua família. Escute uma coisa: o autor da vida está aqui essa noite, se manifestando sobre você, revelando o milagre que você precisa. Escute, qual milagre que você precisa hoje? Em sua vida financeira? Qual milagre que você precisa hoje? Em sua vida profissional? Qual milagre que você precisa hoje? Em sua vida sentimental? Qual milagre que você precisa hoje? Em sua vida familiar? Qual milagre que você precisa hoje? É na sua saúde? Hoje Deus tem um milagre tão poderoso para liberar sobre você. Nós estamos no lugar certo, provocando o sobrenatural de Deus e crendo que Ele mudará, que Ele vai transformar qualquer situação de caos. Existe esperança. Vou falar mais forte: existe esperança. Aqui nós estamos em um ambiente profético, acessando regiões espirituais e recebendo aquilo que o Senhor tem para nós. O ambiente mudou, o cenário mudou. O que tinha cheiro de morte,
Agora tem cheiro de vida, tem cheiro de festa, tem cheiro de celebração. Vou falar bem forte, vou profetizar em nome de Jesus. Eu profetizo em fé sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, que vai ter muita festa nesses próximos dias. Se prepare para fazer cultos de ação de graças ao Senhor, pela quantidade de milagres, de benefícios, de vitórias, de testemunhos que você vai compartilhar. Se prepare para isso. Conhecer o Senhor, ser conhecido pelo Senhor. Lembra daquela história? Havia uma cidade muito famosa pelo seu alto nível intelectual, e fizeram uma vez uma disputa naquela cidade para ver quem seria o melhor orador daquela cidade. E aí, naquela disputa que fizeram no teatro principal da cidade, os finalistas, 3 pessoas: um promotor público, um poeta e um velho pastor. Quando foram sortear o texto que seria lido, caiu, eu acho que no texto mais conhecido de todos, o Salmo 23. E aí, um por vez, foram lá para fazer a leitura daquele texto. Primeiro foi o promotor público, com a sua voz impostada. Ele conseguia colocar a palavra no ouvido dos ouvintes. Quando ele terminou de falar, toda a plateia, toda a cidade aplaudiu ele. Logo após, foi a vez do poeta. O poeta conseguiu usar até a rima na leitura do Salmo 23. Quando terminou, todos se levantaram e aplaudiram ele. Por último, ficou o velho pastor. Sua voz já muito cansada, ele foi lá e foi ler o Salmo 23, pausadamente, devagar. Quando terminou de ler, todo mundo estava em prantos, chorando. Quando foram entregar a premiação, disseram assim: promotor público, ele é muito eloquente, que dicção perfeita que ele tem. O poeta, sem palavras para ele, até a rima conseguiu usar, ele é incrível. Agora, o velho pastor, ele conhece o autor do Salmo. A diferença está em conhecer o autor do Salmo. A diferença está em ter relacionamento com o Senhor, privacidade com o Senhor, intimidade com o Senhor, conhecê-lo e ser por ele conhecido. O ambiente mudou completamente, porque Marta estava servindo Jesus, e aí vem logo após Maria, e Maria pega um vaso de nardo puro, prepara esse vaso de nardo puro e derrama aos pés de Jesus, lança sobre os pés de Jesus. Ela poderia, se ela quisesse, usar aquele bálsamo para embalsamar o corpo do seu irmão Lázaro, mas não, ela havia separado aquele bálsamo para uma ocasião mais importante ainda, e era aquela ocasião. Ela pega o bálsamo, derrama aos pés de Cristo, o salário de um ano inteiro, e aquele cheiro, dá para imaginar o cheiro, ele se alastra. Irmão, se um potinho pequeno de óleo se alastra o ambiente todo, imagina um vaso de nardo puro como aquele. Ela quebra, derrama tudo aos pés de Cristo. E mais que isso, ela pega o seu cabelo e enxuga os pés de Jesus com o seu cabelo. O que tinha cheiro de morte, agora tem cheiro de unção. Fala mais forte. O que tinha cheiro de morte, agora tem cheiro de unção.
Não, vou profetizar mais forte. O que era morte na sua casa, o que era morte na sua vida, será transformado na unção do Espírito de Deus. Haverá unção de Deus para você, unção do Espírito para a sua casa, unção do Espírito para a sua família, unção. A unção muda o ambiente, a unção transforma tudo, a unção muda histórias, a unção do Espírito Santo. Aos Efésios capítulo 5, versículo 18 em diante, fala: enchei-vos do Espírito, recebam do Espírito, e falem entre vocês com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do nosso Deus. Enchei-vos do Espírito Santo, recebam da unção do Espírito Santo, porque uma vez ungido pelo Espírito Santo, ungida pelo Espírito Santo, tudo muda, tudo se ajusta, tudo se modifica, tudo se transforma. Não existe nada que você precise mais do que a unção do Espírito Santo na sua vida. Diga: Espírito Santo. Não, diga mais alto: Espírito Santo, eu quero a tua unção. Diga: Espírito Santo, me unge nessa noite. A unção do Espírito Santo sobre você, a porção do Espírito de Deus sobre a sua vida, ungindo sua casa, seu cônjuge, seus filhos, o seu noivo, seu namorado, ungindo os teus negócios, ungindo vocês, transformando tudo, mudando a sua história. A unção do Espírito Santo faz isso. Se eu tenho o Espírito Santo, Paulo disse, vou falar como os salmos, a forma de falar será diferente. Eu vou exaltar ao Senhor, eu vou engrandecer ao Senhor com o meu falar. Tudo será para a glória de? Será para a glória de Deus. Não pode da mesma fonte jorrar água doce e água amarga. Faz sentido isso? Eu não posso ir uma segunda-feira falar: Senhor, eu te amo, Tu és tudo o que eu preciso, e na terça-feira xingar minha esposa, xingar os meus filhos. Não faz sentido isso. Se eu tenho um Espírito Santo, eu terei uma canção diferente em mim, um estilo de vida diferente. Se eu vivia na imoralidade sexual, agora eu sou transformado, agora eu sou liberto. O adultério não faz parte, a prostituição não faz parte, a pornografia não faz parte, o mal não faz parte da minha vida, porque eu estou no Espírito. Quem está no Espírito aqui? A verdade de Deus em nós. Sabe o que é hipocrisia? Hipocrisia é fingir ser aquilo que não é, e a hipocrisia leva o homem à morte. Deus prefere uma prostituta sincera do que um líder religioso hipócrita. A hipocrisia do homem leva ele à morte. E quem somos de verdade? Como Deus nos enxerga? É aquela coisa, o candelabro escondido, a candeia debaixo da cama, o sal sem sabor. É a pompa diante dos homens, mas que não há glória diante de Deus. O ambiente muda, e o que era morte passa a ser vida. O que tinha cheiro de morte passa a ter a unção do Espírito Santo. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, que daqui para frente, todos que olharem para você, verão em você as marcas do Senhor, e a unção do Espírito Santo se manifestando através de você. O poder de Deus será evidenciado na sua vida.
Paulo fala: recebo no Espírito Santo, mas deem graças em tudo. Tenha o costume, o hábito de ser grato em todas as circunstâncias. Por acaso, você conhece alguém que quando você liga, você já sabe o que vai vir de lá para cá? Tem gente que você sabe, você vai ligar para ele e você só vai ouvir problema, porque ele reclama de tudo, murmura de tudo. Sabe, pessoas que são gratas são pessoas mais felizes, porque a gratidão está estritamente ligada à felicidade. Gratidão abre portas espirituais. Aí Paulo fala: recebam no Espírito Santo, servindo uns aos outros, no temor do nosso Deus, sujeitando-vos uns aos outros, servindo uns aos outros. Princípio, obrigado, Márcia. Princípio geral espiritual. A honra é uma cultura. Diga: a honra é uma cultura. Diga mais forte: a honra é uma cultura. Quer ver o milagre acontecer, sim ou não? O segredo está aqui. Jó honrou seus amigos, orando por eles. E diz a Bíblia que sobre Jó se manifestou em porção dobrada. Em Cafarnaum haviam 4 amigos que ajudaram um paralítico, abriram um buraco no telhado e desceram ele de lá. Os 4 honraram o paralítico. O paralítico honrou os 4. Os 5 honraram Jesus. Jesus honrou os 5. Ambiente. Nós estamos em ambiente de honra. E a vida flui, sempre vai fluir através da honra. Sabe, aqui existem pessoas hoje que estão em uma segunda-feira, uma plena segunda-feira como essa, depois de um dia intenso, de muito trabalho, de muita coisa, estão aqui orando por amigos, orando por um familiar, apresentando a Deus gente que você ama. Ouça uma coisa: prepare-se que sobre você pelo menos virá em porção dobrada o favor de Deus, os benefícios de Deus, os milagres de Deus, a bênção de Deus. Já viu como é mãe? Mãe tem muito disso, tem ou não tem? Mãe já pede para o filho. Mãe pensa primeiro no filho. Pai também, mas isso na mãe é muito forte. Porque a própria palavra espírito no hebraico é rua. E rua é feminino. O Espírito Santo se revela de forma feminina. É como uma mãe que se manifesta. O Espírito Santo, ele tem uma representação de uma mãe que gera, que forma do seu ventre, de suas entranhas. O Espírito de Deus se revela assim sobre você. É o ruam de Deus, é o sopro, é o fôlego, é o vento de Deus sobre você. O Espírito Santo traz o alívio que você precisa nas dores e angústias dessa vida. O alívio que você precisa nas agonias e sofrimentos dessa vida. Para quem passa pelas tribulações e provações desse tempo, Ele traz para você a paz que excede todo entendimento humano. Abra suas mãos. O Espírito Santo se manifesta sobre você hoje, trazendo paz para o seu coração, trazendo alívio para você, trazendo o refrigério que você precisa. Talvez a dor e a agonia tenham invadido o seu seio e sufocado o seu coração, mas hoje existe a paz de Deus sobre a sua vida, a paz de Deus que se manifesta sobre você, a paz de Deus que arranca a tirania do estresse, a paz de Deus que arranca a ansiedade, a paz de Deus que se manifesta sobre o teu coração, sobre a tua alma, e que diz para você hoje: descansa, porque tudo está no controle de Deus. Tudo, vou falar mais forte, tudo está no controle de Deus, e tudo, absolutamente tudo vai dar certo.